João, no capítulo 8, relata a história de uma mulher que foi pega em adultério. Naquele tempo, a lei de Moisés dizia que quem fosse pego em adultério deveria ser apedrejado até a morte. E os escribas e fariseus arrastaram aquela mulher até a praça pública, até a presença de Jesus, e colocou-a em pé diante de uma multidão e disse: Mestre, esta mulher foi pega em flagrante adultério, e a lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada até a morte. O que dizes tu sobre isso? E aqueles homens já estavam todos de pedras nas mãos, com certeza pedras enormes, porque a intenção era matar, todos prontos para executar o seu julgamento, todos juízes, não é? Daquele pecado daquela mulher, todos prontos a sacrificá-la e a julgá-la com pedradas até a morte pelo seu pecado. E todos prontos ali para apedrejá-la, perguntam ao mestre. E o mestre, escrevendo no chão, vira para eles e diz assim: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E um por um foram largando as pedras, a começar dos mais velhos, largando as pedras e saindo um por um. E Jesus ergue novamente a cabeça e só estava ele e a mulher. E Jesus pergunta à mulher: onde estão aqueles que te acusavam? Não te condenaram? E a mulher responde: não, mestre, nenhum deles. E Jesus disse: tampouco eu te condeno. Vais e não peques mais. O que é que nós aprendemos com isso? Primeiro, Jesus não disse aquele que não tiver pecado de adultério, dando assim credibilidade a outros tipos de pecado para julgar. Jesus disse: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Jesus estava querendo dizer: não importa o tamanho do seu pecado, você não tem direito de julgar o outro. Porque seja um pecado de mentira, seja um pecado de inveja, seja um pecado de fofoca, de adultério, de fornicação, seja qual tipo de pecado, todos são pecados e só há um juiz para julgar, que é Deus. Então, que nós possamos aprender que o meu pecado, por menor que seja, não me dá direito de julgar o pecado do outro, ainda que eu ache que o pecado do outro é maior, porque a balança está nas mãos de Deus e não na minha e na sua. Amém? Que Deus nos abençoe.